Olá, boa noite. O RB Especial de hoje apresenta uma entrevista exclusiva com o governador de São Paulo, João Dória. Nós vamos começar esse nosso programa de hoje, essa nossa conversa, com a apresentação de um vídeo sobre o governador. Vamos lá. João Dória Júnior nasceu em São Paulo em 16 de dezembro de 1957. Empresário, jornalista, publicitário e político brasileiro, é filiado ao PSDB desde 2001. Conhecido da mídia por sua atuação como entrevistador, palestrante e organizador de eventos empresariais, ingressou na vida pública como secretário de Turismo de São Paulo e presidente da Paulistur, no governo Mário Covas, e presidente da Embratur, no governo do presidente José Sarney. Dória foi eleito como uma das 100 personalidades mais influentes de 2012 pela revista Isto É e um dos 100 líderes de melhor reputação no Brasil em 2014, segundo a revista Exame. Praticamente 30 anos depois, volta ao cenário da vida pública, quando decide concorrer à Prefeitura de São Paulo. João Dória vence as prévias do PSDB e é eleito prefeito logo no primeiro turno. Fato inédito na história da cidade desde 1992, quando a disputa passou a ter 2 turnos. Em 2018, renunciou ao cargo para um voo ainda maior. Lançou-se candidato ao governo paulista e venceu a disputa no segundo turno contra Márcio França, do PSB. Desde o início do ano, está à frente do maior estado da nação. Boa noite, irmão. Um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Como vai? Feliz em estar aqui com você. Eu notei a gravata e o todo rosa hoje. Outubro Rosa, em homenagem às mulheres e em homenagem também à importância do exame de mama para evitar o câncer de mama. Então, esse é o mês da prevenção. A fachada do Palácio dos Bandeirantes está rosa desde o dia 1º de outubro e hoje, que foi a reunião de secretariado, todos os secretários estavam de gravata rosa, as mulheres de rosa, blusa ou vestido, os homens todos e todos com esse símbolo que significa a lembrança para que as mulheres, principalmente com mais de 50 anos, aproveito para deixar aqui a mensagem às que estão nos assistindo, possam fazer o exame preventivo para evitar o câncer de mama. É elegante, aliás, Obrigado. Como sempre, né? Muito bem. Há 9 meses o senhor esteve aqui conversando com a gente, sabe, anunciando a sua meta, os seus compromissos. Eu acho que a parte mais difícil para um político, para um homem público que assume um mandato, né, é a diferença entre a campanha e o trabalho. Né? O senhor está conseguindo cumprir suas promessas? Irmão, sim. Promessas de campanha, né? Para ser um pouquinho mais simpático, o senhor está conseguindo cumprir os seus compromissos? Mas são promessas, não, você colocou certo, são promessas de campanha e compromissos de campanha também. Você tem que falar a verdade, promete, cumpre, e nós temos cumprido. Razões para isso. Primeiro, a formação de uma boa equipe, um bom time. Nós temos 20 secretários, São Paulo já teve 35 secretários, hoje tem 20, e temos um timaço. Eu aprendi isso no setor privado. Monte um bom time, delegue, seja descentralizado, coloque claramente as suas metas, seus objetivos, tempo para ser cumprido, e cobre. E é o que eu tenho feito como bom gestor, e 100% focado na gestão. Então, quem tem no time um Henrique Meirelles, um Alexandre Baldi, um Rodrigo Garcia como vice-governador e secretário de governo, um Celso Saleitão, todos foram ministros de Estado e têm não só boa reputação, como são bons gestores e bons administradores. Não fizemos nenhuma secretaria com indicação política, coisa rara na política. E nós mantemos um bom diálogo com a política. Mas é uma gestão técnica, focada, descentralizada, municipalista e absolutamente também focada na boa gestão. Não tem confusão, não tem briga, não tem fofoca, não tem um agredindo o outro, nada. E realizamos regularmente as nossas reuniões de secretariado, todas as sextas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia, todos participam, todos se integram. É um governo transversal, quando eu digo transversal é que todos sabem o que está acontecendo no governo e todos colaboram para que uma meta seja atingida, na área social ou na área econômica. O seu compromisso, um dos mais importantes, aliás, foi essa coisa de privatização. Está conseguindo fazer a contento ou tem dificuldades? Mano, para situar os que estão nos assistindo e os que acompanham você aqui regularmente, as nossas 2 prioridades máximas são geração de empregos e segurança pública. Esses são os 2 maiores pilares. Logo abaixo, vêm os pilares da saúde, da educação, da habitação popular,
da assistência social e das demais áreas que compõem o conjunto de governo. Por que desestatização é importante, como você colocou? Porque ela atrai o capital externo e ela permite que, com a desestatização, nós possamos ter geração de empregos. Não há possibilidade nenhuma de você gerar empregos sem adicionar capital. E quem tem capital? É o setor privado, o setor público não tem. Aliás, eu, como liberal que sou, e você já fez várias entrevistas comigo a esse respeito, eu defendo o capital privado, o setor privado cumprindo o seu papel. E o setor público, menos governo e mais privado. E por que tem dado resultado nesses 9 meses iniciais de governo? Porque nós organizamos as missões internacionais, foram 5 missões, bem estruturadas, bem planejadas. Começamos com Davos em janeiro, quando eu fiz a primeira entrevista com você, na Suíça, é o grande fórum mundial, ali estão os maiores líderes empresariais do mundo e políticos também. O presidente Bolsonaro, inclusive, esteve lá presente, e nós fizemos 23 encontros bilaterais, além de 2 conferências para as quais fui convidado. Aliás, diga-se, já fui convidado de novo, estarei em janeiro do ano próximo, mais uma vez em Davos, a convite do fundador e do presidente mundial do Fórum, professor Klaus Schwab. São um dos poucos brasileiros regularmente convidados a participar do Fórum Econômico Mundial. E lá fizemos 23 encontros, 17 produzindo resultados, sendo que um já materializado em Lençóis Paulista, a RGE, um grande grupo empresarial da Indochina, neste momento com base em Singapura, investindo 17 bilhões de reais numa fábrica de papel e celulose que vai empregar 7.500 pessoas, vai mudar a história econômica de Lençóis Paulista e da região. Só para citar um exemplo concreto. Depois fizemos também Estados Unidos, na Brazilian Week em maio, na sequência Inglaterra, Alemanha, China e Japão. 5 missões bem estruturadas, levamos poucas pessoas, nenhum político, repito, nada contra, mas as nossas missões são focadas na economia. Quantas empresas nós conseguimos gerar fruto dessas missões? 37 novas empresas se instalaram em São Paulo, já instaladas, já estão operando, fora aquelas que ainda virão nos 2, 3 próximos anos, até o final do nosso mandato, em 2022. 54 bilhões e 800 milhões de reais de investimentos consolidados, isto em 9 meses de governo. O que prova que o Brasil tem interesse concreto para o investidor internacional, poderia ter mais, mas de toda forma tem. Agora, com a aprovação da reforma da Previdência, isso vai se acentuar ainda mais, e uma gestão correta e uma boa imagem, não só a nossa imagem de governo, como a boa imagem que São Paulo tem. Isso ajudou, fora o mercado, São Paulo é o maior mercado de consumo da América Latina, 45 milhões de consumidores, maior economia do país, 32% da economia do PIB brasileiro e uma gestão muito focada na administração. O resultado está aí, novos investimentos, novos empregos, geração de renda e estamos caminhando bem. Então, governador, eu entendo que privatizar não é fácil. Né? Não é fácil. Tem um exemplo de Guarulhos lá, no Laboratório Popular, a Fundação do Remédio Popular, a FURP, exatamente. São 900 empregos, aí eu tenho uma intimidade grande com Guarulhos, por isso que eu digo ao senhor, a cidade está preocupada com esses empregos. Como fazer, sabe, encaminhar a privatização nesse sentido? Você tem os funcionários, o medo de perder o emprego. O senhor disse que a criação de empregos também é a sua preocupação, mas o que fazer com o exemplo de Guarulhos? É um exemplo clássico, aliás. A FURP tem 2 unidades, Américo Brasiliense e Guarulhos. Uma fundação que foi criada para a produção de remédio popular. Nada contra o remédio popular, mas não é responsabilidade do Estado produzir remédio. Não é a responsabilidade do Estado produzir móveis. Você pode dizer, bom, mas os móveis são carteiras escolares, funciona também para secretarias. Bom, mas também as cadeiras. Não, então vamos produzir cadeiras, porque os alunos sentam aonde? Sentam em cadeiras. Bom, mas então vamos produzir lanche também. Vamos produzir chocolate, vamos produzir alface, tomate, vamos fazer proteína animal, vamos criar gado, porque tem alimentação escolar. Como é que as crianças vão ficar sem alimentação escolar? Aí você vai crescendo, vai virando um monstro estatal, como a maioria do Brasil, infelizmente, ainda guarda esse passado de tudo tem que ser o Estado. Não tem que ser, irmão, não tem que ter um Estado moderno, eficiente, rápido, ágil, simplificado, desburocratizado. A privatização da FURP vai gerar mais empregos, melhores empregos, com melhor remuneração, com melhor produção, sem o prejuízo que ela acumula todos os meses. Quem paga é você, você que está nos assistindo,
parte do prejuízo da FURP é pago por todos nós, pelos contribuintes de São Paulo. Como garantir o emprego do pessoal que está lá? São 900 empregados. Nós não vamos fechar a FURP, nós vamos transferi-la para o setor privado, vamos vendê-la para quem tem e sabe fazer a administração disso. O Brasil tem alguns dos maiores laboratórios do mundo. Na América Latina, a maior produção e a melhor produção de medicamentos genéricos e não genéricos está aqui no Brasil, com empresas nacionais, brasileiras, e empresas multinacionais, francesas, suíças, italianas, alemãs, japonesas e até mesmo chinesas. Por que o Estado tem que ficar produzindo medicamento só porque é popular e porque é barato? O setor privado pode produzir a alegação é de que melhor. O setor privado não se interessa por um determinado tipo de medicamento que é barato. Mas lógico que interessa. Não é? Os genéricos estão aí para dar uma demonstração clara que interessa. Você tem que ter, evidentemente, o poder regulador. O Estado tem que exercer o poder regulador. Ao vender a FURP, tem que vender adequadamente para alguém que vai produzir remédios populares, vai manter uma linha de preços adequada para permitir o acesso às pessoas de baixa renda, produzindo medicamentos de alta qualidade, produção em escala e pode até reduzir o preço médio de um medicamento popular. E boa distribuição na rede pública, que tem todo o interesse, evidentemente, seja ela municipal, seja ela estadual. Nós precisamos tirar esse estigma de que o Brasil não pode ser privatizado. Eu defendo a privatização da Petrobras. Não está ao alcance do Estado de São Paulo, mas eu defendo. Nós temos que ter, usar uma expressão em inglês que você conhece, que é o split. Ao privatizar a Petrobras, colocá-la com 5, 6 empresas competitivas, sabe para quê? Reduzir o preço do gás. O Brasil paga o mais caro preço do metro cúbico de gás do mundo. Não faz sentido. Você falou em Petrobras aí, me encaminha uma pergunta. Só para dar um exemplo do nível máximo, que é a maior estatal brasileira, até uma FURP, que pode perfeitamente gerar mais empregos, pagar melhores salários, não tem indicação política, não tem quem indicou. Ou seja, a fábrica fica lá. Claro, e vai produzir mais e gerar mais empregos e melhores empregos. Veja o exemplo do presidente Fernando Henrique Cardoso quando fez a privatização da Telebrás. Telefone. Você se lembra, você já era um jornalista ativo, importante e representativo. Você se lembra do chute que investidores tomaram na frente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, dos movimentos dos partidos de esquerda que diziam que era um absurdo privatizar a Telebrás, que a telefonia não ia funcionar mais, que iam ser milhares de desempregados. E o que aconteceu? Aumentou o número de empregos, melhorou a qualidade do emprego. Telecomunicações no Brasil alcançou um resultado extraordinário de modernidade, de eficiência no 3G, no 4G, agora vamos entrar no 5G. O split, ou seja, a divisão em várias empresas, Oi, Claro, Vivo, Nextel e outras empresas disputando o mercado e oferecendo condições melhores e mais baratas para o consumidor. Aconteceu exatamente o que a modernidade previa e que a turma velha e antiga duvidava. Governador, o PT lançou aí uma campanha. O senhor falou em Petrobras e me levou à seguinte questão. A campanha que o PT pretende lançar das ruas em defesa da Petrobras. Eu quero conversar sobre isso com o senhor daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos já.